O Irã realizou o primeiro ataque da história diretamente contra o Estado de Israel. Vamos ver aqui quais são as repercussões militares, ou seja, o Irã conseguiu seus objetivos? Qual foi o poder de destruição desse ataque, que inclusive contou com a defesa não só de Israel, mas de alguns dos seus parceiros ocidentais, como Estados Unidos e Reino Unido, e até mesmo alguns países árabes, como Jordânia e Arábia Saudita. Quais serão as ações iranianas do futuro? E, claro, quais as respostas israelenses? Israel, que convocou uma reunião de gabinete para esse domingo de manhã, inclusive já prometendo que vai retaliar o Estado de Israel. Ao mesmo tempo, a convocação do G7 e do Conselho de Segurança da ONU para saber quais serão os próximos passos. Repercussões também políticas dos Estados Unidos. Trump fez graves críticas ao Biden. E qual o posicionamento do Brasil nesse conflito que, por enquanto, é regional no Oriente Médio, mas pode escalar para uma coisa ainda pior. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, segue lá no Instagram, que eu vou buscar sempre estar atualizando vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó, que o assunto é bem importante hoje. Para quem não sabe, né, a gente teve Israel fazendo um ataque contra a embaixada iraniana no território da Síria, na verdade um anexo da embaixada iraniana, alegando que naquele anexo, naquela parte da embaixada, você tinha o Irã, que comanda um grupo chamado de Eixo da Resistência, que é um grupo contra a presença dos Estados Unidos e também dos seus maiores parceiros geopolíticos, leia-se principalmente o Estado de Israel, no Oriente Médio. Dentro desse grupo, a gente tem os iranianos como a principal liderança, claro, mas também o Hezbollah do Líbano, o Hamas, a Jihad Islâmica da faixa de Gaza, os Houthis, por exemplo, no Iêmen, a Síria de Bashar al-Assad, alguns grupos do Iraque e do Paquistão, enfim. É um grupo aí que é relativamente unido, e poderoso, se a gente for levar em consideração o comando aí iraniano, tá? Como ali realizavam-se reuniões que, segundo Israel, pregava a destruição do Estado de Israel, foi feito esse ataque. Só que o Irã considera que isso feriu a soberania, tanto da Síria, porque houve um sobrevoo do espaço aéreo da Síria com caças F-35 sem autorização da Síria, mas também do próprio Irã, já que violou o princípio da inviolabilidade da representação diplomática. Israel alega que teve os seus motivos, porque eram grupos considerados terror pelo Israel e por grande parte também dos países ocidentais, só que houve, segundo o Irã, uma violação ali territorial. O Irã prometeu dar uma resposta. Eu vim analisando com vocês que eu achava que o Irã não faria um ataque direto, né? Pois é, galera, ele fez. Só que eu diria, na nossa análise geopolítica, que eu errei em não ser um ataque direto. E, aliás, quando você especula, quando você se expõe, é natural que isso aconteça, né? Mas não errei exatamente na maneira como isso foi feito. Vocês vão entender o porquê, tá? O ataque que o Irã fez, ele contou com aproximadamente 300 equipamentos entre drones e mísseis, os Shahed 136, né, os chamados drones kamikazes, e alguns mísseis também que foram disparados. Segundo as informações israelenses, eles conseguiram conter mais de 99% dos ataques. O que a gente teve de grandes abalos foi algum dano à base militar israelense, mas também nada muito grave, e estilhaços que acabaram ferindo uma garota israelense. Mas, galera, convenhamos que, assim, de número de perdas de vidas, essas coisas, de grandes ataques, grandes problemas para Israel, eu diria que não foi nenhum. E pode perceber que assim que o Irã fez o ataque, ele já depois emitiu uma nota deixando bem claro, tá? Esse foi o nosso ataque. O Irã deixou claro, olha, foi uma resposta legítima. A agressão dos sionistas, que é como eles se referem a Israel, contra as nossas instalações diplomáticas está respondida. Se houver algum tipo de retaliação de Israel, a resposta será ainda mais grave. Ou seja, o Irã falou que está respondido e também deixou claro, tá? Estados Unidos, não participem de um conflito que é entre Irã e Israel, porque isso pode acabar afetando os Estados Unidos, alegando que embaixadas americanas podem ser atacadas caso haja algum tipo de participação dos Estados Unidos no conflito entre Irã e Israel. Vocês entendem? Foi um ataque, então digamos que a resposta ao ataque à embaixada está feito, mas que não trouxe grandes danos para o Estado de Israel. É isso que eu falava para vocês. Quero entendam, o Irã, ele não pode jogar toda a pressão da comunidade internacional contra o Irã.
Porque, de verdade, a gente já fez essa análise aqui. O Benjamin Netanyahu, ele tá torcendo, não para que tenha mortes de israelenses ou que o Estado seja destruído, mas ele tá torcendo para que o Irã seja muito mal visto pela comunidade internacional, para que isso justifique algum tipo de agressão mais forte contra o Irã. Tanto do ponto de vista geopolítico, porque o que Israel mais quer é conseguir agir de maneira mais efetiva do ponto de vista militar na faixa de Gaza, contra o Hamas, contra a Jihad Islâmica, contra o Hezbollah, contra os iranianos, e um ataque de grande proporção do Irã permitiria isso. Além do que, o Benjamin Netanyahu está muito pressionado internamente, com protestos ali da população, contra a sua forma de governo, contra os casos de corrupção, contra a reforma judicial, dentre outros pontos. Se tem uma guerra, um inimigo comum que está atacando Israel, isso cria uma certa unidade em torno do Benjamin Netanyahu. É uma forma dele continuar no poder. Galera, tem gente que fala, tá, na própria mídia israelense, que se Israel não tivesse em guerra, possivelmente o Benjamin Netanyahu já estaria fora do governo e talvez até preso. Ou seja, um conflito, alguma coisa mais grave para Israel, é importante para a manutenção do Netanyahu no poder, tá? Então o Irã deu a resposta, agradando, vamos colocar assim, os iranianos, o eixo da resistência. A gente teve comemorações, por exemplo, no Irã, dos partidários ali, dos políticos, da própria população, saindo às ruas com bandeiras do Irã, entoando cânticos contra Israel, inclusive, né? Mas não uma resposta tão grande a ponto da comunidade internacional como um todo se voltar totalmente contra os iranianos. Vocês entendem que a gente não teve, pelo menos até o momento, morte de civis? Você não tem imagens dramáticas para serem compartilhadas e fazerem com que toda a comunidade internacional apoie uma resposta mais grave contra o Irã? Pelo menos o que a gente vê até o momento é que os Estados Unidos, por exemplo, a partir do Biden, tá? Ele falou que vai se reunir com o G7 para efetivar uma resposta única e diplomática. Presta atenção nessa palavra, hein? Diplomática contra o Irã. Ele deixou bem claro isso. A nossa resposta aparentemente vai ser diplomática. Pelo que a gente tem de fonte americana, o próprio Biden, ele telefonou para o Benjamin Netanyahu e ele vem tentando pressionar o Netanyahu para que a resposta contra os iranianos não seja uma resposta militar, entende? Então ele atacou, mas não a ponto de jogar toda a comunidade internacional a favor de uma incursão militar de Israel no Irã, porque a gente sabe que isso escalonaria para uma guerra sem precedentes. Quando a gente teve o ataque dos iranianos, como eu falei, defendido por 99% aí defendido, a gente não teve só Israel, com seus caças e com Iron Dome, mas também teve Estados Unidos, Reino Unido, Jordânia e Arábia Saudita participando dessa defesa. O Irã também tinha deixado bem claro, qualquer país, inclusive do mundo, do Oriente Médio, que participar do conflito, vai sofrer as repercussões. Vocês acham que o Irã vai ter coragem, por exemplo, de fazer ataques agora contra a Arábia Saudita e a Jordânia, justamente porque eles ajudaram Israel na defesa contra o ataque iraniano? Penso eu que não, tá? Mas é um ponto importante para vocês entenderem a complexa, né? O complexo xadrez ali do Oriente Médio que existe. Além disso, cara, a gente teve, por exemplo, Israel respondendo, né, a essas agressões, falando que a ação do Irã foi gravíssima e empurra toda a região para a escalada. Isso foi o porta-voz da defesa, que é o Hagari. Percebam, essa interpretação de Israel. O Irã coloca que o que está jogando para a escalada é o ataque que Israel fez na faixa de Gaza e o ataque que foi feito em Machada. Em compensação, Israel fala que o que começou a escalada foi justamente as ações na faixa de Gaza no dia 7 de outubro, lá do ano passado. Israel, inclusive, colocou que além dos ataques do Irã, também tiveram projéteis do Iêmen, do Iraque e ataques vindos do Líbano, a partir do Hezbollah. E, inclusive, soltou uma nota. Olha, a gente tem que deixar bem claro que as nossas ações, que vão ser praticadas agora, vão ser contra a República Islâmica, o Estado iraniano, não exatamente contra os persas, os iranianos. Já deixando bem claro, tá, que um ataque ele vai acontecer. Agora pela manhã está reunido o gabinete de crise de Israel. A gente vai ter à tarde uma reunião entre o G7, como eu falei para vocês, e o próprio Conselho de Segurança da ONU também foi convocado a partir de Israel e vai ter uma reunião hoje para saber quais serão os próximos passos. Segundo o governo Biden, né, como eu falei, os líderes, eles coordenarão uma resposta diplomática e unida. Percebam, minha visão, tá? De novo, vou trazer uma especulação. Óbvio, galera, que eu posso errar, porque, de novo, né? Eu não sou uma pitonisa, não sou um adivinho. Mas pelo que a gente vem percebendo, Israel
vai querer fazer esse ataque militar, essa resposta militar. Não sabemos exatamente ainda em qual proporção, mas não acho que esse ataque do Irã vai comover a comunidade internacional a apoiar irrestritamente o ataque de Israel. Então, se Israel partir por muita força contra o Irã, prevejo que Israel possa ficar também um pouco mais isolado na geopolítica internacional. Professor, os Estados Unidos não querem acabar com o regime iraniano? Eu creio que sim, tá? É óbvio, galera, que você tem o Irã, que é um país super importante, controlado pelos ayatollahs, controla o Estreito de Hormuz, tá entre as 3 maiores reservas de gás, grande reserva de petróleo. Pô, se tivesse um governo mais aliado dos Estados Unidos, seria perfeito. Mas para os Estados Unidos, claro, né? Mas eu não vejo isso como uma ação necessária nesse momento, porque uma guerra geral no Oriente Médio, que é o que seria desencadeado com uma agressão muito forte de Israel, poderia fazer com que os Estados Unidos perdessem influência no Oriente Médio, é fato, e além de tudo, ano eleitoral nos Estados Unidos, grande parte da população islâmica vota no Biden. E aí, se o Biden apoia Israel contra um país islâmico, que é o Irã, isso poderia fazer com que os islâmicos perdessem engajamento no governo Biden. Ou seja, até politicamente para os Estados Unidos, questão eleitoral, talvez não valesse a pena para o governo democrata. A gente teve o Trump, que é candidato à presidência nos Estados Unidos, usando isso para fins eleitorais. É claro, né, galera? A gente fala, é político em qualquer lugar do mundo, né? O Trump, ele deixou bem claro que esse ataque que o Irã fez é só porque os Estados Unidos é um país fraco nesse governo Biden, do ponto de vista geopolítico. O que, aliás, foi muito o discurso que ele utilizou na sua campanha, lá em 2016, 2017. Um dos seus lemas de campanha era Let's Make America Great Again, ou seja, fazer a América grande de novo, porque, segundo ele, o Obama tinha sido um bananão com a geopolítica da China, com os russos, com a questão da Crimeia, dentre outros pontos. Então, Trump, ele se gaba que se ele fosse o presidente, o Irã não teria tido a coragem de atacar o Estado de Israel. Então, percebam como eu falo para vocês, né? Isso é ruim para o governo Biden, porque ele perde o apoio de quem é mais pró-Israel, só que se ele apoia muito Israel, ele pode perder apoio dos islâmicos, que grande parte ali, ou daqueles que são um pouco mais moderados, vamos colocar, ou mais democratas, que apoiariam o governo Biden. O Brasil, como que ele está se posicionando, né? O Brasil, ele emitiu uma nota oficial colocando que que vê com grave preocupação e que deve evitar uma escalada na região. Inclusive colocando que desde o início do conflito em curso na faixa de Gaza, o governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades. Só que, na minha visão, tá, galera, diplomacia, a parte diplomática, geopolítica, conta muito qualquer palavrinha que você coloca, né? Quando Israel fez o ataque contra a embaixada, ou anexo da embaixada iraniana na Síria, o Brasil condenou os ataques. Dessa vez, o Brasil, na sua nota, colocou, né, que ele está acompanhando com preocupação o envio de drones. Não fala exatamente sobre os ataques e ainda fala que vê com preocupação, né, vamos colocar assim, as repercussões geopolíticas do alastramento do conflito desde a operação na faixa de Gaza. Ou seja, colocando que a operação na faixa de Gaza é o responsável por todas essas consequências. Eu vi, tá? Uma condenação mais enfática quando Israel fez o ataque e uma condenação menos enfática agora que o Irã atacou, visto mais ou menos como se fosse uma consequência do conflito em si. Ah, professor, eu concordo, não estou discutindo a parte moral e ética aqui. Estou discutindo a parte diplomática e geopolítica. A gente vai ter, né, só para finalizar aqui o vídeo, as próximas horas como sendo decisivas com todas essas reuniões que vão acontecer. Para finalizar, penso eu que Israel vai querer responder militarmente, interessa ao Benjamin Netanyahu, mas que o mundo, principalmente o G7, não vai querer uma escalada das tensões, tanto pelas questões econômicas como pelas questões políticas internas. Momento de bastante tensão e vamos aguardar quais serão as próximas novidades. Beleza, pessoal? Deu para entender? Qualquer coisa a gente atualiza mais. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.